da nossa live de hoje é: eu não emagreço porque eu sou mãe. Será que é verdade? Será que você não emagrece mesmo porque você é mãe? Será que ser mãe atrapalha o seu emagrecimento ou te faz engordar, quem sabe? O que você acha disso, maravilhosa? Quem costuma dizer ou se identifica com as seguintes frases, tá? Ah, depois que eu virei mãe, eu acabei esquecendo um pouco de mim, né? Filho é muito mais importante do que eu, né? Imagina, prefiro em primeiro lugar. Ou, depois que eu virei mãe, eu não tenho tempo para mais nada, né? Só para os meus filhos. Então, ser magra não cabe na minha rotina, não cabe no meu dia a dia, porque ser magra dá muito trabalho, então eu não tenho tempo para me dedicar a isso. Ou pior, né? Eu queria tanto ser mãe que eu fiquei tão maravilhada com os meus filhos, eu fiquei tão apaixonada com os meus filhos que eu me deixei pra lá. Eu acabei me esquecendo de mim. E agora que eu engordei tudo que eu engordei, eu não tenho mais tempo pra tentar emagrecer. Quem aqui já teve esses pensamentos ou ainda tem, né? E se identificou com esse assunto, né? Com esse tema, né? Eu não emagreço porque eu sou mãe. E eu tô aqui justamente nessa live especial das mães, para mostrar para você que isso não faz sentido, né? Então, se você é esse tipo de pessoa, ou se você tem uma amiga, né, que é assim, que acha que não emagrece porque é mãe, que acredita muito nisso, inclusive, então tá na hora de chamar essa mãe amiga, as mãezona amiga, tudo, pra vir assistir a live com a gente, tá bom? Porque hoje eu vou desvendar esse mistério. Será que ser mãe engorda? Ou será que ser mãe não te deixa emagrecer? É justamente isso, sobre isso, né, que a gente vai falar hoje. Que a gente que é mãe, a gente bem sabe como funciona, né? Ó, quantas vezes vocês já se pegaram, né, pensando em como que era a vida de vocês antes dos filhos? Vocês já se pegaram, assim, imaginando, ai, nossa, quando eu não tinha filho, ai, eu era tão magra, eu era tão mais bonita, ai, eu vivia sempre arrumada, né? Vocês pegam fotos antigas e começam a pensar assim, nossa, o que será que aconteceu com essa pessoa aqui, né, comigo nessa época, e por que que agora eu tô tão diferente, né? Vocês já fizeram isso? Já pegaram fotos antigas e começaram a se comparar, né, com esse antes de ser mãe e o agora, né? E aí, se vocês já fizeram isso, será que já surgiu na mente de vocês o pensamento de, meu Deus, quando foi que isso aconteceu, né? Quando foi que eu deixei de me cuidar? Quando foi que eu deixei de me amar? Por que que eu fiz isso, né? O que que aconteceu no meio do meu caminho que me fez sair dessa pessoa que eu era para essa pessoa que eu sou hoje? E se você já teve esse pensamento, muito provavelmente a resposta quando você se fez essa pergunta foi: virei mãe. Eu já sei o que aconteceu. É porque eu virei mãe e agora, sendo mãe, eu não tenho mais tempo de me cuidar, não. Não dá tempo. É muito corrida as crianças, ou a criança, né? Não sei quantos filhos você tem, me demanda muito tempo. E não dá, simplesmente não dá. Né? Como é que eu vou ter tempo? Eu não tenho nem tempo de cuidar dos meus filhos direito, né? Eu já me culpo porque eu não sou a mãe que eu gostaria de ser, porque eu não tenho tempo. Imagina cuidar de mim. Imagina, eu fico por último. Quem sou eu na fila do pão? Na verdade, a fila é todinha dos filhos, né? Ou então você fala assim, ah, não, mas quando a gente vira mãe é normal, né? A gente realmente se deixa de lado. É muito normal a gente engordar depois que vira mãe. Ou não conseguir emagrecer depois que a gente vira mãe, né? Maravilhosa, não é normal, tá? Você engordar ou achar que a maternidade engorda e achar que ainda tá tudo bem, porque como é normal, tá tudo bem, tá? Mas eu te entendo, tá? Eu te entendo muito, porque por muito tempo, tá? Eu também fui essa pessoa, eu também fui essa mãe, né? Essa mãe que achava, né, tudo isso que vocês acham. Eu, por muito tempo, quando eu pensava em fazer alguma coisa para emagrecer, em tomar alguma atitude, né? Antes mesmo de descobrir o meu método de emagrecimento, né? Toda vez que eu pensava em fazer alguma coisa relacionada para emagrecer, eu me sentia dominada pela culpa, né? E aí, quando a culpa chegava, eu só conseguia ter, assim, pensamento, por exemplo, como que eu vou trabalhar o dia inteiro, chegar em casa cansada, né?
ter demorado para chegar em casa depois do trabalho, eu tenho que fazer janta, né? Eu aqui tenho, graças a Deus, uma equipe, um marido parceiro, né? Que quando eu chego do trabalho, graças a Deus a janta já tá pronta, as crianças já estão jantando, mas nem sempre é assim, né? Mesmo assim, ainda, como é que eu vou chegar em casa, tomar banho, né? Ou então dar banho nas crianças, ter um monte de coisa da rotina para preparar para o dia seguinte, botar uma roupa para lavar, enfim, fazer tudo que eu preciso, né? Fazer. E ainda vou ter que... E como que eu vou sair de casa, né? As crianças querem atenção nesse momento que eu chego, né? Passei o dia inteiro fora. Como que eu vou pra uma academia? Como é que eu vou buscar aí um exercício? Não tem como fazer isso. Ou então, por exemplo, como que eu vou comer saudável todo santo dia se eu não tenho tempo nem de tomar um banho direito, né? Às vezes o banho demora 5 segundos ali, é só pra fazer higiene básica mesmo, né? Porque não dá tempo. Ou então, sei lá, eu pensava, eu não tenho tempo de ir na feira, eu não tenho tempo de ir no mercado toda semana, né? Então, como é que eu vou ficar fazendo marmitinha para levar comida saudável pro trabalho? Ou então para comer mesmo em casa, para deixar pré-preparado, né? Eu não tenho espaço na minha geladeira para isso. Não tenho nem espaço para isso na minha geladeira, né? Além do mais, isso dá muito trabalho, porque quando eu começo a fazer, a me preparar para fazer isso, as crianças começam a me chamar, e é uma mamãe daqui, mamãe dali, mamãe de lá, entendeu? E aí eu já parei de prestar atenção no que eu tava fazendo, e aí eu já não consigo mais fazer nada, e aí, ó, foi pra cucuia, né? A alimentação saudável que eu ia preparar naquele momento pra poder ter durante a semana, né? Então, assim, tudo desanda. E aí, gente, é uma missão quase que impossível, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que for mais fácil, o que for mais rápido, né? E é importante comer. Né? Eu tenho que prover a comida para os meus filhos, mas o importante é ninguém ficar com fome, não é? Não é isso. E aí eu pensava também, ai, nossa, tanto gasto que a gente tem com criança, né? Criança, eu tenho 2 aqui, então eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Não dá para eu separar do meu orçamento um valor para pagar uma academia para poder fazer uma atividade física, né? Então, assim, por isso que eu não pratico atividade física. E aí eu pensava sobre tudo isso, né? Sobre tudo isso, toda vez que eu pensava em fazer alguma coisa, eu mesma, né? A minha mente já me jogava todas essas informações para justificar o porquê de eu não fazer nada a respeito, né? E tudo linkado a ser mãe. Então, assim, eu não só pensava essas coisas maravilhosas, né? Todas essas coisas que eu falei pra vocês, não só pensava sobre isso, como eu também falava isso pras pessoas, né? Toda vez que eu comentava, tô gorda, alguma coisa assim, a pessoa falava, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E aí, o que eu fazia? Eu dava todas essas desculpas. Tipo, eu não faço porque eu não tenho tempo, porque os meus filhos me demandam tempo demais, eu não tenho dinheiro, né? Eles precisam de atenção, eu não posso deixar eles sozinhos pra ir na academia, sozinhos no sentido de, tipo, não vou largar eles em casa e ir pra academia e demorar um tempão pra depois voltar, enfim. Então eu usava, né, esses pensamentos que vinham na minha mente como uma muleta, né, uma desculpa, uma justificativa, né, e eu dizia isso para que as pessoas tivessem, assim, inconscientemente eu dizia isso para que as pessoas ficassem com pena de mim, dissessem, nossa, realmente, tadinha, olha de dia, ela tá gorda, ela tá relaxada, ela não tá feliz, mas também, né, como é que ela vai fazer com 2 crianças pequenas, né? Não tem tempo mesmo, tem razão de estar desse jeito. Então, eu queria que as pessoas, que por conta dessas desculpas, né, de eu não fazer nada por ser mãe, as pessoas também se sentissem pena de mim e me acolhessem, entendessem, né, não me cobrassem sobre aquilo, né? Inconscientemente eu fazia isso. Porque era isso que eu sabia fazer, né? Eu não entendia muito bem ainda por que isso acontecia, né? Eu achava que eu não emagrecia, eu tinha essa crença. Porque eu era mãe, e já que eu era mãe, eu não tinha tempo para fazer o que era preciso. E nem dinheiro, porque precisava, na minha mente, para eu emagrecer, eu precisava ter dinheiro também. Não só tempo, mas dinheiro, né? E só que, maravilhosas, eu estava completamente errada. Como eu estava errada, né? Como eu queria saber disso antes, quando meu primeiro filho nasceu lá atrás, aliás, muito antes, mas enfim, quando meu primeiro filho nasceu, né? 7 anos atrás, quase 8, né? Seria tão diferente. E se você pensa assim também hoje, né? Se você tem esses pensamentos de eu não emagreço porque eu sou mãe, eu não emagreço porque eu não tenho dinheiro, eu não emagreço porque eu não tenho tempo, eu não emagreço porque os meus filhos demandam muito tempo de mim, fica nessa live até o final. Porque vocês vão sair dessa live com outro pensamento,
tá? O objetivo dessa live de hoje, especial para as mães, é vocês pararem de acreditar nisso, né? Isso é uma crença, ela precisa ser destruída, ela precisa ser quebrada, né? E hoje eu tô aqui para ensinar vocês como fazer isso. Porque assim, tá? Desse jeito, né? Você acreditando nisso, você acreditando que por ser mãe você não emagrece, né? Você está esquecendo que antes de ser mãe, você não é só mãe, né? Antes de ser mãe, você é o quê? Você é uma mulher. Você é uma mulher e uma mulher que tem aí tudo que uma pessoa comum, uma pessoa normal tem. Sentimentos, dores, frustrações, né? Antes de virar mãe, você já existia, né? Você já era uma pessoa, né? Então, não dá pra você deixar de fazer tudo que você já fazia antes porque você virou mãe. Ou justificar que você não fará porque você virou mãe. Porque antes você não era mãe, você era mulher, né? Você ainda é uma mulher e você ainda precisa de cuidado, né? E ó, antes que vocês achem, né, que eu tô aqui querendo botar a culpa, né, das crianças, porque não é, tá? Eu não tô aqui pra culpar a criança, eu não tô aqui pra culpar ninguém, na verdade, é a gente por a gente mesmo, tá? É uma questão nossa, tá? Porque os filhos, eles não nos atrapalham em nada em relação ao nosso emagrecimento, tá bom? A gente se deixa no meio do caminho depois que a gente vira mãe, né? A gente se esquece um pouco, né? A gente bota as crianças em primeiro lugar e acaba esquecendo da gente. Então, assim, sim, os filhos vêm, né, para nos ensinar a sermos pessoas melhores, né, para nos dar amor, para nos fazer a aprender a amar de uma maneira muito diferente daquela que a gente conhece até eles chegarem, né? Os filhos, eles mudam a nossa vida, né? Eles são, assim, algo extraordinário, sim. Só que nós, como mulheres, né, e pelo instinto materno mesmo, a gente se envolve tanto, né, nesse mundo, nesse universo da maternidade, de ser mãe, tá? Que a gente acha, a gente acredita, e a gente vem com essa crença de muito antes, de lá de quando a gente era criança, porque as nossas mães também acreditavam nisso, porque as mães das nossas mães também acreditavam nisso, de que mulher só veio no mundo para ter filhos, né, para dar continuidade à raça humana, né? Então, qual que é o objetivo de vida da mulher? É procriar, né? Então a gente vem com isso. Então depois que a gente vira mãe, a gente não presta para mais nada a não ser mãe, né? E isso não é uma verdade, isso que as mulheres estão tentando, né, desconstruir ao longo de tantos anos aí, né? E graças a Deus a gente tá conseguindo, só que são passos muito pequenos e infelizmente essa evolução vem de pouco tempo, né? Se for comparar com a história. Mas, e aí a gente traz isso, né, também. A gente traz as nossas crenças das nossas mães, das nossas avós, e é difícil de mudar, né? Mas antes de tudo, a gente é mulher, tá? E nós temos que sim nos preocupar com nós mesmas, né? Antes de ser mãe, a gente tinha uma vida. Então a gente precisa dar continuidade a essa vida depois que os nossos filhos nascem, porque nós temos sentimentos, a gente tem vontade, a gente tem dor, né? A gente tem uma vida que é só nossa e a gente não pode jamais esquecer isso, tá? Porque senão vai chegar um momento em que a gente vai começar a entrar nessas crises de meu Deus, aonde foi que eu me deixei? Aonde foi que eu me perdi? Por que eu deixei isso acontecer? Né? Porque cadê eu, né? Eu olhar as fotos e não se ver mais, olhar no espelho e não se reconhecer mais, porque você se deixou lá atrás. Porque você se deixou no momento em que o seu filho nasceu ou no momento em que você descobriu que você estava grávida, né? E isso não é bom para nossa saúde mental, né? Isso não é bom. Então, assim, ó, quando os nossos filhos nascem, de fato, a gente muda muito, muda radicalmente. A gente passa por uma transformação gigantesca, né? E tá tudo bem, tá? Só que à medida que o tempo vai passando e os nossos filhos vão crescendo, os nossos bebês vão se tornando crianças, né? Eles vão ficando mais independentes e a gente vai adotando aí na nossa rotina outras obrigações que a gente não fazia enquanto eles eram muito pequenos. Então, por exemplo, quem trabalha fora vai ter que dar um jeito de adaptar a rotina, botar a criança na escola ou botar alguém para cuidar da criança para poder sair de casa em segurança, deixar a criança em segurança e poder trabalhar. E vai ter que sair de casa mais cedo porque vai ter que trabalhar, porque vai ter que deixar a criança na escola, então tem que sair mais cedo, deixar a criança na escola e depois trabalhar. Então, a gente, né, depois que vira mãe e a criança vai crescendo, a gente vai se adaptando. A gente vai criando espaços aí na nossa agenda para poder encaixar tudo que a criança precisa no nosso dia a dia. É ou não é?
E aí, é normal a gente fazer isso, né? Então, assim, se a gente consegue adaptar a nossa rotina, né, pra encaixar todas as necessidades dos nossos filhos nela, né? Por que a gente não consegue, no meio dessa rotina, encaixar ali nem que seja uma horinha pra gente, né? E eu tô falando dessa uma hora, talvez não seja só praticar uma atividade física, pode ser se você assim desejar, mas pra fazer algo por você, né? Por que não dá pra fazer isso, né? Por que a gente não separa esse tempo pra nós, né, da nossa rotina? Porque se a gente consegue adaptar por outro motivo, a gente consegue adaptar também pra gente, né? Então a gente é capaz de se adaptar, a gente só precisa fazer uma adaptação do nosso dia a dia. Lembra, se planejar direitinho, todo mundo emagrece. Eu sempre falo isso aqui, não falo, maravilhosas? Porque é isso, né? A gente precisa... Ó, se não fosse isso, nenhuma mãe mais trabalhava, nenhuma mãe mais estudava, né? Então, assim, a gente consegue, a gente só precisa parar de focar só nos nossos filhos e deixar um tempinho pra gente também. Porque a gente é mãe, a gente não é só mãe. A gente é mãe, a gente é mulher, a gente é esposa, a gente é profissional, né? A gente tem todo uma carga aí e a gente tem que dar conta porque é o normal. Assim, normal que eu digo, né? Cuidar da gente, cuidar da nossa família, trabalhar sim, porque nós precisamos, né? É importante. Então, se dá pra fazer tudo isso, dá pra tirar sim um tempinho pra gente, né? E ó, vamos voltar pro meu exemplo, né? Vamos voltar aqui, que lembra que eu falei que eu tinha todos aqueles pensamentos de que por ser mãe eu não podia fazer nada a respeito do meu emagrecimento. Eu só ficava triste e chateada por estar acima do peso, mas eu não podia fazer nada, né? Porque afinal de contas eu era mãe, né? Então eu achava que eu estava condenada a viver triste, né? E a passar por isso pelo menos enquanto os meus filhos fossem pequenos, porque conforme eles fossem crescendo, olha só, eu ia conseguir melhorar, ia diminuir a quantidade de demanda que eles tinham pra mim, engano, né? Porque a gente sabe que quando o filho cresce, a demanda aumenta, mas enfim, eu pensava isso, né? Só que aí eu comecei a achar assim, meu Deus, mas eu não posso ficar sem fazer nada. Aquilo começou a me incomodar de um jeito que eu comecei a procurar o que fazer. Na verdade, eu comecei a procurar o meu emagrecimento, né? Conforme eu já contei a história aqui pra vocês, quando eu descobri que dá pra emagrecer de um jeito simples, de um jeito fácil, de maneira definitiva, sem sofrimento, né? Que é através do quê? De um emagrecimento que vem de dentro pra fora, né? Onde eu emagreço primeiro a minha mente e depois isso reflete no meu corpo, né? Então, quando eu descobri esse método, quando eu criei esse método, eu comecei a planejar melhor as coisas. Então, eu comecei a fazer um planejamento diário, um planejamento semanal, um planejamento mensal. E nesse meu planejamento, eu comecei a deixar, sim, tempo para eu cuidar de mim, né? Um tempo para eu poder fazer a minha atividade física, um tempo para eu preparar a minha alimentação, um tempo para eu me dedicar a estudar, entendeu? A aprender, até porque a gente precisa ter isso na nossa vida, né? A gente precisa continuar exercitando a nossa mente, a gente não pode parar no tempo, porque se a gente para, né? O nosso cérebro também é um músculo, ele precisa ser exercitado, né? Tudo precisa ser exercitado, né? Então, eu preciso ter esse tempo, né? Isso pra mim é muito importante. Então, quando eu comecei a fazer esse planejamento, tudo começou a se encaixar melhor. Por quê? Porque aí a alimentação saudável deixou de ser um problema, porque aquela história de não ter tempo de ir no mercado, não ter tempo de ir na feira, caiu por terra. Porque o meu tempo, quem faz sou eu, quando eu faço o meu planejamento, né? Quando eu tiro um tempo da minha semana ou do meu mês, enfim, para fazer um planejamento e saber as coisas que eu preciso fazer todos os dias, tirar da minha mente, botar no papel e ticando as atividades, eu consigo encaixar na minha rotina, né? Então hoje, uma vez por semana a gente vai ao mercado, né? Aqui em casa é assim, o meu marido vai e faz umas compras de mês que são mais pesadas, mas a rotina de verdura, legume, fruta, né, coisas que são mais perecíveis, a gente precisa fazer com mais frequência. Então a gente vai sim ao mercado algumas vezes por semana, né? Eu encaixei isso na minha rotina e eu deixo para fazer isso nos dias em que eu tô de home office em casa. Graças a Deus eu tenho essa facilidade, mas se não fosse isso, eu deixaria para fazer no final de semana. Então eu fiz um planejamento. Eu comecei a perceber que se eu não encontrasse um horário para eu fazer atividade física, eu poderia emagrecer sim.
Claro, sempre falo pra vocês que o emagrecimento não depende de atividade física, né? Ele depende da mudança da sua mente. Mas fazer atividade física é muito importante para sua saúde, né? Para sua saúde física, para sua mobilidade, para essas questões físicas, mas principalmente para liberar endorfina, ter sensação de bem-estar, né? E não faz bem só para a saúde física, faz bem para a saúde mental. Então eu comecei a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Então durante a semana maravilhosas, na quarta-feira, no dia que tem live aqui com vocês, que acaba a live 9h30, 9h15, 9h40, não sei, dependendo do assunto, né? Que a gente fica aqui batendo papo. Esse horário já é tarde pra mim dormir, porque normalmente eu durmo super cedo, 9 horas eu já tô caindo de sono, entendeu? Mas no dia das lives, aí tudo bem, porque daí eu me preparei pra fazer isso, né? Mas eu acordo mais cedo. Os dias que eu vou pro escritório, que eu tenho que fazer atividade física antes do escritório, foi um horário que eu gostei de fazer, porque pra mim funciona bem melhor de manhã. Eu acordo 4h10, 4h20, 4h30 no máximo, senão realmente não dá tempo de eu fazer nada. Então eu comecei a me programar para fazer atividade física de manhã, porque daí chega no final do dia, eu não tenho mais aquela questão de estar cansada, de estar estressada, dos meus filhos quererem atenção, de eu precisar dar janta para eles. Nada disso vai me impedir, porque eu já fiz a minha atividade física de manhã. Então eu adaptei a minha rotina para as coisas que eu precisava fazer, né? Eu comecei a agendar tudo isso, e isso é muito importante. Então, outra coisa, não tenho dinheiro para ir na academia, não preciso de dinheiro para ir à academia, porque eu posso me exercitar em casa. Aliás, eu prefiro me exercitar em casa. Eu ganho muito tempo fazendo isso, né? E Didi, mas tem que pagar pela internet. Não! Gente, no celular vocês conseguem fazer isso, né? Não consome tantos dados, se você não tiver um bom plano de internet, dá para fazer, a não ser que o sinal na sua cidade seja muito ruim, mas dá para fazer tudo pela internet. Se você não quiser fazer nada pela internet, você pode fazer caminhada, você pode fazer corrida, tá? Tudo isso você pode encaixar na sua rotina, desde que você prefira, seja uma coisa que você goste. Eu acho que você precisa gostar da atividade física com a qual você tá fazendo. Então, assim, deixei de pensar em dinheiro, porque a academia mais barata aqui perto da minha casa é, sei lá, R$100, né? E eu não gasto R$100 com atividade física por mês. Hoje eu pago um aplicativo que me dá aulas específicas para eu fazer a hora que eu quiser na minha casa. Ele vai desde zumba, yoga, musculação, enfim, o que eu quiser. É um aplicativo muito baratinho por mês, sai R$30, né? Eu pago, mas antes de eu pagar esse aplicativo, eu fazia pelo YouTube. Então, assim, grana não é mais um problema, né? Parou de ser um problema para mim também. Então, assim, gente, tudo o que eu quero fazer, eu faço, né? Por que eu faço? Porque é minha prioridade. É minha prioridade me manter saudável, me manter bem, me manter feliz, me sentir maravilhosa, entendeu? Eu priorizo a minha atividade física de manhã, eu priorizo o meu banho antes de ir pro trabalho, o meu skincare, né? Eu passo creme, eu passo protetor solar, eu me arrumo antes de sair, eu passo maquiagem. Pra mim é muito importante. Eu preciso me sentir bonita, eu preciso sentir que eu tô fazendo alguma coisa por mim, né? Tô ali fazendo o que eu posso, dentro das minhas possibilidades, eu tô me cuidando. Óbvio, né? Isso é a minha prioridade, mas é claro, entre uma coisa e outra aí dessa minha rotina da manhã, principalmente, eu vou ter que dar um TT, eu vou ter que dar um abraço, ajudar uma criança a escovar o dente, mas não vou esquecer do meu foco, que é me cuidar antes de sair de casa, né? Que é me cuidar à noite antes de dormir, que é me cuidar pra vir aqui fazer live pras maravilhosas. Entendeu? Por quê? Porque me sentir linda, me priorizar é muito importante pra mim. Faz bem não só pra minha saúde física, como pra minha saúde mental. E isso tem que ser importante pra vocês também, tá bom? Porque antes de eu ser mãe, lembra, isso vai ficar gravado na cabeça de vocês, porque eu já falei um monte de vezes, vou repetir. Antes de você ser mãe, você é mulher, tá bom? E depois de ser mulher e mãe, você também é esposa, você também é uma profissional, entendeu? Você é amiga, você é tudo isso em uma pessoa só. E precisa dar importância para todas essas pessoas dentro de você, para você ficar bem. Porque se você não estiver bem como mulher, como que você vai ser uma boa mãe? Como que você vai ser uma boa esposa? Como que você vai ser uma boa profissional? Não tem como. É ou não é? E se você não fizer isso por você, vai chegar uma hora que tudo isso vai ficar insustentável, sabe? Vai chegar uma hora que você vai começar a achar maravilhosa que você nem existe mais, que todo mundo te esqueceu. Você vai achar que ninguém gosta de você, que ninguém tá preocupado com você, né? Só que você precisa lembrar que foi você mesma que se colocou nesse lugar no dia que teu filho nasceu e o seu mundo passou a ser só ele, ou ela, ou eles, enfim.
tá? Você se colocou lá. Você sempre prioriza eles, né? E você fica para depois. E as pessoas passam a enxergar só a mãe de alguém, né? A mãe no meu caso, do Eduardo, a mãe do Joaquim. Mas antes de ser a mãe do Eduardo e do Joaquim, eu sou a de Ana, né? Eu sou a esposa da equipe, entendeu? Então, a gente se coloca nesse lugar e depois de um tempo, a gente começa a ficar chateada, a gente começa a ficar triste, né? A gente deixa de se amar e a gente começa a perceber que as pessoas também não estão amando, não estão nos amando. Mas a gente tá passando por isso porque a gente se colocou nesse lugar. A gente se coloca nos lugares, né? A gente se coloca nesse lugar onde a gente não tá sendo amada, mas é porque a gente também não tá se amando. Lembra? A gente sempre reflete aquilo que a gente é, né? A gente reflete aquilo que a gente é pro mundo, né? Todo mundo quer estar perto de gente que se ama, que se cuida, que brilha. E eu digo brilha não no sentido de usar um glitter, não, maravilhosa. Porque a gente, quando a gente se gosta, que a gente se cuida, a gente emana esse bem-estar, esse cuidado para as outras pessoas. As pessoas querem ser iguais. Eles falam, olha, ela é tão bonita, ela é tão legal, ela é tão gente boa, a aura dela, o papo dela é gostoso, eu gosto de ouvir ela falar, eu rio, eu sorrio com ela. Então eu quero estar perto dessa pessoa. Mas se a gente tá sempre pra baixo, a gente tá sempre triste, chateada, se sentindo mal, se sentindo feia, se sentindo, enfim, né, pra baixo, as pessoas vão olhar pra gente e não vão querer ficar perto. Quer ver uma coisa que ninguém gosta de gente que fica sempre reclamando? E quando a gente se esquece, a gente se perde na maternidade, que a gente acha que ninguém gosta mais da gente, que a gente acha que todo mundo gosta do nosso filho, é exatamente isso que as pessoas veem. Que a gente não se gosta. Entendeu? E, fulano só reclama, não quero nem estar perto. Entendeu? E isso não é bom, porque com o tempo isso pode te causar até uma depressão, né? Quem quer ficar triste por ser mãe? Sendo que ser mãe é uma coisa tão importante, uma coisa que te faz tão bem. Você ama seu filho, você ama sua filha. Né? É um amor maravilhoso, é uma coisa que não explica, só sendo mãe mesmo pra saber. Né? É ou não é? Amor de mãe é um negócio doido. E a gente não tem nem como medir o tamanho do amor que a gente sente pelos nossos filhos. Mas isso não pode estragar a nossa saúde mental, né? A gente tem que lembrar da gente, tá? Então eu quero que vocês parem, né, de se colocar dentro da gaveta, né, de se deixar para depois, se deixar em segundo plano, né? Porque mãe merece cuidado também, merece amor, né? Para de se achar que vocês não merecem nada disso, porque agora tem um filho e o filho é mais importante. Vocês merecem ter um tempo para vocês, merecem ter um tempo para fazer uma atividade física, merecem ter um tempo para cuidar da sua alimentação, para cuidar da sua mente, pra emagrecer de dentro pra fora, pra assistir a live da Didi. Entendeu? Pra aprender coisa boa, coisa nova todo dia, né? Vocês merecem ser lindas, magras e gostosas, entendeu? Vocês merecem tudo isso, então para de pensar que não merece. Comece a fazer seu planejamento, sabe? Vai devagarzinho. Anota pega um caderno simples, vai lá, faz o seu planejamento, sabe? Inclui aí no seu dia 1 hora só pra você. Não importa o que você vai fazer, mas que seja pro seu bem-estar, pra sua saúde física, pra sua saúde mental, pra planejar a sua alimentação, pra preparar alguma coisa boa, bacana pra você comer quando você estiver com fome de verdade. Haja o que houver, planeja o seu bem-estar, planeja o seu dia a dia, encaixa ali nos seus horários, né, as coisas que você pode fazer e põe 1 hora pra você fazer por você. Eu tenho certeza que vocês começarem a fazer isso, né, e a planejar e executar, né, vocês vão quebrar esse ciclo, né, de que acreditar que vocês não merecem, né, cuidado, que vocês não merecem amor, que vocês não merecem atenção porque viraram mães. Isso não existe. Para com isso. Vamos desconstruir esse negócio aí. Mãe é mãe. Mas mãe é mulher que merece tudo e mais um pouco. Entendeu? Não só ser mãe. Né? A gente ama os nossos meninos e nossas meninas. Nós ama. Mas a gente se ama primeiro, não é, maravilhosas? Tem que se amar primeiro. Porque a gente é muito importante. Primeiro, antes dos nossos filhos, somos nós. Depois eles. Porque se a gente não estiver bem, eles também não ficam. E a gente quer que eles fiquem bem. É ou não é? Tá bom? Dedique-se 23 horas do seu dia para os seus filhos.
para sua família, para o seu trabalho, mas tira 1 hora para você, nem que seja uma única hora. E dedica de verdade para você. Isso é muito importante. Porque para você cuidar das outras pessoas, você primeiro precisa estar bem, tá? Se você não estiver bem, você não vai cuidar bem das outras pessoas, tá? Live de mãe para emagrecimento, só que é ou não é? Então, só para finalizar essa live maravilhosa de sexta-feira abençoada. Então é assim, ó. Vocês acham que vocês não emagrecem porque vocês são mães? Tá? Então saiba que não é nada disso. Nada disso. Ser mãe não tem nada a ver com emagrecimento. Porque mãe não emagrece? Não, 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 não. Sendo mãe, você só não emagrece se você esquecer que antes de ser mãe, você é mulher, tá? E principalmente se você parar de se cuidar, de você parar de cuidar dessa mulher maravilhosa que você é. Aí sim você não vai emagrecer sendo mãe, tá? Filho não veio para travar a nossa vida, filho não veio para fazer a gente ficar mal, filho veio para somar, para fazer coisa boa, para trazer coisa boa, tá? Para motivar a gente a ser melhor e não para fazer a gente deixar de existir, tá bom, maravilhosas? Filho não atrapalha em nada, filho é amor e uns 4 ou 8 perrengues aí que dá ao longo no meio do caminho aí, né? Que a gente que é mãe sabe. Mas filho só é amor, tá bom? Ó, eu vou deixar um recadinho final aqui pra vocês. Se você quer saber mais sobre essas e outras curiosidades e segredinhos de como eu emagreci de vez, e se você quer ajudar pra emagrecer de maneira mais rápida e fácil, né? É só vir para a live da Didi toda quarta e sexta-feira, tá? Às 20h30, tá bom? Anota aí na sua agenda, porque é muito importante você estar aqui comigo. Gente, esse recado não ficou legal, porque as crianças estão rindo aqui, tá um horror.